Seja muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e hoje eu vou falar sobre os números inteiros. Vou falar sobre módulo, vou falar sobre os números opostos e vou falar da comparação de números inteiros. Bom, vou falar aqui então primeiro sobre opostos, né? O que é um número oposto? É simplesmente pegar o próprio número com o sinal trocado, tá? Se eu pensar em mais 5, vou pensar em menos 5. O oposto de mais 5 vai ser menos 5. O oposto de menos 10 vai ser mais 10. E é só isso, tá? Porque o que seria isso? E lembrando que a palavra também poderia ser simétrico, tá? Oposto ou simétrico. Isso pode vir perguntando em alguma questão. Bom, a simetria tem a ver com a distância do centro, tá? Com a distância do zero. Então, nós sabemos que a reta numérica inteira, né? Ó, tem o zero aqui no começo e à direita aqui, ó, tem os números positivos, para a esquerda tem os números negativos. Então, por exemplo, se eu penso aqui, ó, mais 4 e menos 4, os dois têm a mesma distância até o zero, né? 4 unidades. Então, eu falo que o menos 4 e o mais 4 são opostos ou são simétricos, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, ó, o oposto de 4 é menos 4. Lembrando que nem sempre eu vou falar mais 4, né? O mais, se eu falo 4, tá subentendido que é positivo. O simétrico de mais 7 vai ser menos 7. É basicamente isso. O oposto de menos 9 vai ser mais 9. Ou eu falo oposto, ou eu falo simétrico, tá? Não tem mistério, né? O simétrico do zero é o próprio zero. Essa é uma regra importante de falar. O oposto de menos 7 vai ser mais 7, ou simplesmente eu falo 7. O oposto de mais 35, olha lá, vai ser menos 35. Tá? Então, a ideia de simetria é essa. Simplesmente trocar o sinal e responder o mesmo número, tá? Já com relação a módulo, né? O módulo, ele representa a distância que o número tem da origem, ou seja, a distância do número até o zero, tá? Então, é basicamente isso. Ó, se eu pensar no ponto menos 3, a distância que ele tem até o zero é, ó, aqui, ó, 3 unidades. Então, o módulo de menos 3 é 3. Se eu pensar no 2, a distância que o 2 tem até o zero, ó, é 2 unidades. Então, o módulo de mais 2 é 2. Esse módulo tem essa barrinha, tá? Aqui, ó, escrita aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, o módulo de mais 2 vai ser 2. O módulo de menos 3 vai ser 3. Então, na prática, como o módulo representa a distância, ele é um valor sempre positivo. Tem essas barrinhas para indicar que é o módulo, né? E aí você sempre vai responder o número que está lá dentro com um sinal de mais, tá? A ideia é sempre essa. Esse módulo também recebe o nome de valor absoluto, tá? Poderia ter escrito, ó, valor absoluto ou módulo. E é o que eu falei, representa a distância que o ponto tem até a origem. Então, aqui uns exemplos, ó. O valor absoluto de menos 3 é 3. Ah lá, o módulo de menos 3 é 3. O módulo de mais 9 é 9, é o que eu comentei. O módulo de zero é zero. A distância do zero até ele mesmo é zero. E olha lá, o valor absoluto de menos 20, ou módulo de menos 20, vai ser igual a 20. Tá? Então, o módulo é isso. É só responder o número que está lá dentro. Vai ter as duas barrinhas, né, indicando esse módulo. E você simplesmente vai responder o número que está lá dentro com o sinal de mais. É muito simples, não é? Falando agora de comparação de números inteiros, tá? Coloquei aqui os casos para a gente poder comparar, tá? Bom, o primeiro caso aqui que eu coloquei é quando os dois números forem positivos. Esse aqui é bem óbvio, né? Quando eu tenho os dois números positivos, ó, por exemplo, 245 e o 186, qual que vai ser maior? O maior é aquele que for o número maior mesmo. Quando os dois são positivos, é aquele que tem um módulo maior, né? Então, portanto, aqui, ó, o 245 é maior que o 186, né? Então, eu coloquei até esse sinal aqui, ó, lembrando que esse é o sinal de maior, né? Tá aqui escrito em cima. Então, ó, maior e o sinal de menor é virado para cá. Então, ó, o sinal fica sempre virado para o maior número, isso é importante falar também. Então, entre o 245 e o 186, o maior é o 245, ó lá. Então, o sinal tá virado para ele. Aqui, ó, 96 e 102. Qual que é o maior? O 102, né? Então, o maior é aquele que tem o maior módulo, né? Os dois positivos, que é bem óbvio. No segundo caso, é a gente comparar um número positivo com zero. Quando isso acontecer, o número positivo é sempre maior, tá? Eu posso falar como se fosse um dinheiro. Um dinheiro que eu tenho é sempre mais do que não tem nada, né? É bem óbvio também. Então, aqui, ó, 53 é maior quando comparado com zero.
e o 38 é maior quando comparado com o zero. No terceiro caso, é quando a gente compara um número negativo com o zero. Então, quando isso acontece, o número zero é sempre o maior. É melhor eu não ter nada do que estar devendo alguém. Então, ó, entre o menos 25 e o zero, qual que é maior? Ó, o zero. Ah lá, tá virado para ele o sinalzinho. Entre o zero e o menos 18, qual que é maior? O zero. Tá virado para o zero, tá? Então, entre o zero e o número negativo, o maior é sempre o zero. Bom, no quarto caso, quando eu tenho um número negativo e um número positivo, o maior é sempre o número positivo, né? Que é bem óbvio também, é como se fosse um dinheiro que eu tenho, é melhor eu ter dinheiro do que estar devendo a alguém. Então, olha lá, mais 25 ou menos 19? O maior é o mais 25. Menos 64 ou mais 18? O maior é o mais 18. Olha lá, tá virado, né? Ó, esse sinalzinho tá virado para o mais 18. Então, o último caso, ó, quando a gente compara dois números negativos, o maior deles é aquele que tem o menor módulo, né? É o número menor. Então, ó, entre menos 34 e menos 19, o maior, ó, é o menos 19. É melhor eu estar devendo R$19 do que estar devendo 34, tá? Mais ou menos isso. Olha lá, menos 6 e menos 12, olha lá, o maior, olha lá, o símbolo virado para o menos 6, ó. O maior é o menos 6, ó, é o número menor. E menos 9 e menos 15, o maior é o menos 9. É o número menor, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Nós falamos de comparação de módulo e oposto de número inteiro. Na terça-feira que vem, a gente vai falar, eu vou começar a falar das operações dos números inteiros, tá ok? Você não pode perder.